Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais um Momento Diálogos, onde teremos a grande alegria de contar como orientadores desse diálogo, preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia, os demais amigos também. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Preletor em grau master, preletor Jundi Miyaura. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Muito obrigado. Preletor em grau sênior, Patrícia Helena Arini Nogues. Muito obrigada, a todos. Muito obrigada pela oportunidade também de estar com dois mestres assim do lado, dois professores. Muito obrigada. E o tema de hoje será sobre Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. E eu gostaria de saber se isso tem algo a ver com relação à paz mundial? E se sim, se essa consciência, como que ela interfere para um mundo mais harmônico? Quem começa? O professor Jundi, que é mais experiente, né? Eu acho que sim, né, Patrícia? Acho que Deus, natureza e os seres humanos são originalmente unos. Então, Deus criou o mundo e depois criou a natureza. Então, tudo é uma unidade, né? E se eu e outros somos um, se eu fizer alguma coisa de mal para o outro, eu estou prejudicando a mim mesmo, não é verdade? Uhum. Então, eu sempre fico pensando assim, né? Puxa vida, né? Não posso fazer mal ao outro, senão, na realidade, estou me prejudicando. E aí, então, a gente vai, não somente aos seres humanos, mas também com toda a natureza, né? Tem que ter esse cuidado. Se você maltratar a natureza, com certeza ela vai responder, não é verdade? Então, acredito que Deus, natureza e os seres humanos são originalmente uno, tem muito a ver com a paz mundial, sim, né?
E a gente está vivendo, né, um contexto muito complicado com relação à paz mundial, né? E a Sentinela tem um vídeo que tem como título, né, A Paz a partir da mesa da refeição. Como que a gente explica essa relação? Primeiro eu queria até retomar o que o professor Jundi colocou muito bem, né, sobre essa questão da relação entre natureza e paz mundial, que acho que é importante reforçar isso, né? Primeiro que a gente entende, né, que esse momento que nós estamos vivendo é necessário reconhecer Deus na origem de todas as coisas, como o professor Jundi falou. Então é uma retomada, na verdade, de uma consciência que foi se perdendo ao longo dos séculos, aí, a partir do momento em que o homem começou a sentir-se, né, o ser humano sentir-se o centro de todas as coisas, a natureza como um objeto, e houve então a natureza sempre vista daquele ponto de vista assim, econômico, né? O que a natureza pode dar para mim? Se ela não pode dar nada, então eu vou destruir. Então eu destruo matas para construir prédios, porque aquilo vai me gerar lucro. Eu uso um determinado tipo de animal, porque aquele animal é mais rentável para mim, então eu crio ele. E com essa mudança da natureza, quando o professor Jundi coloca bem lá, a natureza acaba reagindo, é óbvio, né? Se o planeta Terra, né, é um sistema fechado, em equilíbrio, quando você gera um desequilíbrio, né, aqui nessa ponta, a natureza vai procurar, quer dizer, esse sistema fechado vai procurar se reequilibrar. Isso faz parte até do nosso próprio organismo, né? O organismo também, quando está em desequilíbrio, ele faz todo um processo para se reequilibrar. O que acontece? Então, esse fato que o professor Jundi cita, realmente dessa relação existe, e a gente está vendo aí as consequências, né? Aí, quando você fala sobre a questão da paz, quais são as consequências? Havendo uma mudança climática que nós estamos sentindo, um aquecimento, você perde terras férteis, você muda todo o cenário, e isso pode levar, por exemplo, futuramente, a disputas entre os países, né? Então, se de repente um país perde uma grande parcela do seu território onde produzia alimento e ele tem um poder bélico gigantesco, o que ele vai fazer? Ele vai para cima dos países que ainda têm uma área cultivável. Então, a relação aí está justamente nisso, né? Esse desequilíbrio pode causar um grande problema climático, esse problema climático pode gerar fome, essa fome pode gerar disputas, e aí a gente está com a paz mundial ameaçada nesse sentido. Muito tempo atrás, teve a disputa do petróleo, né? Que é um recurso natural que está se esgotando, né? E aí começa a ter os conflitos, né? As guerras. E hoje também nós estamos aí com o problema do aquecimento global e também com o problema do petróleo, né? E o petróleo é terrível para a natureza, porque produz muito gás carbônico, né? E acaba, de uma certa forma, interferindo bastante, né? Eu gosto muito desse vídeo porque eu acho que traz uma reflexão para a gente importante, porque muitas vezes a gente vai se alimentar e a gente também não pensa, né? Da onde é esse alimento, como ele chegou aqui, de que forma veio, qual o impacto que ele causou no meio ambiente, que eu acho que é uma consequência também dessa questão das disputas, né? Que vai causar. Então, eu vejo no vídeo dois aspectos, o religioso e o econômico, que vai trazer para a gente aí talvez uma bagunça boa, né? Que a gente, para recuperar depois tudo isso, vai ser, eu acho que vai dar mais trabalho. Então, se a gente começar a pensar, talvez, em olhar o tipo de alimentação, né? E eu acho bem bacana quando o vídeo fala, né, que a gente não precisa, você pode não ter a alimentação à base de carne, mas você também pode diminuir, né? Então, é algo que as pessoas precisam se conscientizar. Né? A Seitianoye não fala de não pode comer carne, é proibido, mas ela traz essa consciência de você olhar e ver que o animal que você está pondo na sua mesa para comer é a mesma vida que a tua ali, né? Então, algum tempo atrás, eu vi um vídeo que me chocou bastante, e aí, de vez em quando eu paro para pensar, quando eu vou fazer alguma alimentação que eu falo, eu fico pensando. O vídeo trazia, era uma propaganda de uma marca, e ela trazia, no lugar do abate do gado, ela trazia seres humanos. Né, seres humanos nus, naquele corredor, igualzinho o gado, e aí a pessoa foi fotografando a fisionomia, era uma empresa vegana, e ela foi fotografando a fisionomia das pessoas, e é incrível como as pessoas, mesmo sabendo que eram fotos,
no momento em que se chegava perto ali, da onde seria o abate mesmo, as pessoas estavam desfiguradas. Era incrível como a reação era... E aí eles faziam uma comparação, né? Da mesma forma que o animal sente, a pessoa, mesmo sabendo que não vai morrer, ela também tem a mesma sensação. Então, que a gente parasse para fazer uma reflexão. E foi um vídeo que eu achei forte, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, que faz com que você realmente pare e pense, né? É uma vida que está ali, de qualquer forma, né? É a vida de Deus que a gente tem essa consciência. Então, eu acho que é algo que vai fazer, né? Quanto mais a gente se conscientizar disso, mais eu acredito que a gente vai transformando a alimentação e conseguindo trazer, né, essa consciência para mais pessoas e também trazendo aí a paz mundial. Até antes de passar para a Patrícia, me lembrei também de uma coisa importante, né? É que a ciência hoje ela tem avançado no sentido de mostrar, né, como os animais sentem. E a gente não tinha essa visão antes, né? Não só animais, agora chegaram até a questão das árvores, né? As árvores se comunicam, usam os fungos para realizar essa comunicação como se fosse uma internet. Como é que o cientista consegue mostrar essa comunicação entre as árvores? É colocando isótopos, né, que são pequenas partículas, e vendo o caminhar, eles conseguem acompanhar esse caminhar, e as árvores se comunicam a ponto de quando uma é atacada por um tipo de praga, por exemplo, ela avisa as demais, e as demais secretam determinada substância para se defender daquela praga que atacou uma co-irmã lá dentro da floresta. E os animais, então, por sua vez, né, tem essa questão da gente ampliar a nossa consciência e verificar que eles têm sentimentos. E sim, eu lidei com gado, né? Eu fiz zootecnia, a minha primeira faculdade era zootecnia. E eu me chocava muito quando a gente ia para o abate, né? Separar o gado para o abate, era uma coisa real. Eu não era da Seitione na época, então, mas aquilo me chamava atenção. Quando a gente separava o gado para levar para vacinar, eles se comportavam de um jeito. Eles vinham tranquilamente. E eu ficava, como é que eles vêm tranquilo assim? Como é que eles sabem, né? Vacinava e soltava no pasto de novo. Quando a gente ia separar o gado para o abate, eles resistiam. E era o mesmo caminho que eles tinham que fazer. Era assim, você montava no cavalo, chegava perto deles e ia separar o gado para o abate. E eles começavam a resistir. Você tem uma técnica para fazer desistir da resistência e puxar os demais, né? Então tem esse aspecto. E o que a Patrícia fala sobre a alimentação na base de carne, é muito forte isso, porque justamente você precisa muitas vezes desmatar uma área gigante, você tem que dar água, alimentação, uma série de coisas. Então, às vezes, você usa 10 quilos de proteína para gerar 1 quilo de outra proteína. Então, essa conta nem economicamente não fecha. E a gente pensa, tudo isso está levando a felicidade para a humanidade? Se a gente pensar que os animais são seres que sentem, né, e que reagem como nós reagimos, como a Patrícia falou, né, sentimentalmente, a gente começa a se colocar no lugar de outro, tem aquele sentimento que a gente diz da empatia, né, me coloco no lugar do outro, sinto o que o outro sente, e a gente está avançando nesse sentido, não só para os seres humanos, mas também para todos os animais. Até as abelhas, outro dia, fizeram uma pesquisa, eu preciso contar essa, né? Fizeram uma pesquisa e as abelhas conseguem reconhecer números pares de ímpares. Que legal. Como é que é isso? Aí a pesquisa está disponível na internet para quem quiser ver, mas é justamente através da alimentação, que eles fizeram uma alimentação adocicada e uma alimentação mais amarga, e relacionaram isso a números. E quando existia, por exemplo, um número ímpar numa alimentação adocicada, que teoricamente a abelha gosta, ela não ia, porque ela entendia que aquele número ímpar por detrás daquele alimento, na verdade, era amargo. Então, ela nem experimentava. Olha que legal, né? Então, vocês vejam a que ponto nós estamos chegando, descobrindo que a natureza é muito mais do que aquilo que a gente imaginava. E eu me lembro do curso do professor Masanobu, né, que ele trouxe para a gente pesquisas, né, mostrando que o nosso país, na verdade, é um país que pode proporcionar, né, essa alimentação para esses países que têm fome, como a África, por exemplo, né? E a gente acaba vendo que a maior parte dos alimentos vai para o gado, vai para os animais, na verdade, que vêm para a mesa. Então, eu acho que está na hora da gente pensar, né? Já que a gente tem aí essa grande oportunidade de proporcionar à humanidade essa paz e alimento, que eu acho que é fundamental para as pessoas também, né? Sim. Nessa experiência que o Marco contou, de o gado perceber que vai para o abatedouro ou para a vacina, aí a gente pode ver que o Deus, natureza e seres humanos é uma coisa só, né? Então, quer dizer, na mente do universo já existe
esse medo, essa possibilidade. Ele falou, não, eu vou tomar vacina, então eu vou contente. Não eu vou para abate. Aí a coisa muda, né? E nesse livro aqui, Primeiro Passo para a Paz, do professor Masaru Taniguchi, na página 178, traz justamente o que o professor Marcos falou, né? 1 quilo de carne bovina, para produzir 1 quilo de carne bovina, você precisa de 7 quilos de cereais. Para produzir 1 quilo de carne de porco, você precisa de 4 quilos de cereais. Para produzir 1 quilo de carne de frango, né, você precisa de 2 quilos de cereal. E para 1 quilo de peixe, 1,8 kg de cereal. Então está na página 178. Tem até um desenhinho aqui que ilustra bem, né? Então, ele diz, se todo esse cereal fosse direcionado para os povos que estão passando fome, né? As pessoas que estão passando fome, isso que acabaria com a fome no mundo, né? Então tem muito a ver também com essa, a partir da mesa de refeição, você conseguir a paz mundial, não é verdade? Até mesmo a própria diminuição da destruição da natureza, porque existem já pesquisas que mostram mesmo que quando a pessoa começa a ter um nível social melhor, não de consumista, né? Mas ela consegue ter acesso à informação. Porque se você parar para pensar, as pessoas... Aqui no Brasil parece que são 50 milhões de pessoas que estão abaixo da linha mínima de alimentação, né? Quer dizer, estão passando fome mesmo. 50 milhões de pessoas, é muita gente. Então, se você pensar que essas pessoas estão tão preocupadas, né, em sobreviver praticamente, elas não vão ter tempo de estudar, de ter acesso a determinadas informações. Isso também tem um impacto negativo até com relação à questão ambiental. E da paz também, claro, né? Eu percebo que atualmente, né, muitos jovenzinhos e até crianças já não estão querendo mais alimentação à base de carne, né? Muitos já falam para os pais que não querem e tal. Então a gente percebe que já está vindo uma nova consciência, né? E a Seitiuné também traz o conceito da nova civilização, né? Queria que vocês falassem um pouquinho se realmente está acontecendo já uma nova consciência e como que se forma essa nova civilização? Muito bem. Eu acho que, na verdade, a nova civilização ela vai se formar, na verdade, através desse comportamento, né? Que você incentiva, que você apoia, que você difunde essa coexistência, né? Entre a natureza e os seres humanos, e que ambos vão juntos crescendo, né? Então, eu acredito que a gente tem muito que fazer ainda, né? Mas a gente já está num caminho em que essa nova geração, eu tenho um sobrinho de 8 anos, e ele, às vezes, ele olha e ele fala... só tem, né? Às vezes põe carne na mesa, ele fala, não tem nada que não tenha carne, né? Então você percebe e a gente fala para ele, larga de frescura, né? Minha irmã brinca muito com ele, fala, larga de frescura, ele fala, não, mas aqui assim, é o bichinho, né? Então não precisa. Então você começa a perceber que eles já conseguem ter essa coexistência, né? Entender que é uma vida só ali, independente de religião, eu acredito, né? Porque eles às vezes não têm nem a formação religiosa, mas eles têm essa consciência e conseguem ter esse olhar. A gente vê muito na internet, né, as crianças que, não, o bichinho, não quero comer, e tem um vídeo muito, né, do menino, é muito engraçado, porque ele fala mesmo, mamãe, por que tem que comer o bichinho, né? Mas aí ela fala, mas não é bichinho, é um peixe. Não, mas é bichinho também, né? Então, o adulto tenta justificar, às vezes, porque acha que é fundamental essa alimentação, e a criança já tem uma outra consciência de que ela sabe que talvez tenha outras coisas que ela possa comer, né, sem ter que tirar uma vida, porque para eles aquilo é uma vida, né? Então eu acho que a gente precisa incentivar cada vez mais, e eu acho que é muito mais a nossa consciência também dessa unidade é importante, né, para que a gente possa fazer com que essa nova civilização passe a ser mais forte, né? Não que ela não exista, mas que ela passe a ser mais forte e que a gente possa propagar isso mais, né, para mais pessoas. Eu posso falar como pai e avô agora, né? As minhas filhas também já, quando era pequena, a gente dava carne, porque o médico falava, né? Precisa tomar músculo, coloca músculo na legume, né? Para fortalecer, né? E a gente fazia tudo isso, né? Mas depois que eles cresceram um pouco mais, né? E começaram a definir a sua própria alimentação. Interessante que foram diminuindo o consumo de carne, né?
Então, hoje, praticamente, eles não comem carne, né? E interessante, os netinhos, né? Os netinhos começam também já pedir mais legumes, mais arroz, né? Brócolis, né? Eu nunca comi brócolis na minha vida, como agora, né? É interessante, quando eles vêm em casa, né? A primeira coisa que eles pedem para minha esposa é onigiri. Bachan, né? Bachan é a avó, né? Bachan, faz onigiri. Onigiri é aquele bolinho de arroz, né? E não tem nada, só tem um arroz e um pouquinho de sal, né? E eles adoram aquilo lá, né? Interessante. Então, realmente, com o passar do tempo, a civilização, a nova civilização, vai tomando consciência de que realmente precisa ter uma alimentação mais saudável, tá certo? Porque na carne tem uma série de antibióticos, né? Anabolizantes, não sei, tem um monte de coisas que não é bom para o ser humano, né? É verdade. Então isso daí vai fazendo com que realmente a humanidade vá caminhando para a base da nova civilização, como diz a Seiichi Onoya, né? Eu acho que é bom lembrar aqui, então, a todos, né, assim, o conceito de civilização primeiro, né? Eu até trouxe aqui, que ela se refere, na verdade, civilização e cultura, né? Elas se referem ao estilo de vida, né, em geral, de um povo, né? E uma civilização é justamente uma cultura em escrita maior, vamos dizer, né? É uma cultura em escrita maior. E essas duas envolvem todo um processo que veio sendo desenvolvido de normas, de valores e que foram sendo assumidas pelas sucessivas gerações. Então, você fala, a nossa cultura, a cultura do Brasil, né? Como é que ela... qual é essa cultura? Então, obviamente que essa cultura vai sendo passada, vai sendo transformada, etc., mas você tem, de certa forma, um conjunto de valores e de normas que é compartilhado por uma determinada sociedade. Isso, então, a gente chama de civilização. E quando a gente pensa na nova civilização que nós estamos falando aqui, é justamente um modo de vida em que a felicidade humana e o crescimento, né, da natureza, eles são compatíveis. Você não tem uma incompatibilidade, né? Como é que a gente vai chegar nisso? Aí a gente pode conversar, mas enfim, são essas dois eixos aí, né? O crescimento da natureza, o desenvolvimento da natureza, a preservação da natureza e a forma, né, como nós, seres humanos, né, a nossa própria felicidade estão aí, como nós buscamos a nossa felicidade, então ela tem que ser compatível justamente com a preservação da natureza, justamente pelo que o professor Jundi traz, que é essa ideia de que Deus, natureza e seres humanos são um só. Essa é a base, então, da nova civilização. Eu acho que as novas gerações estão, sim, trazendo essa questão de não comer carne, e é interessante porque agora os pais, pelo menos, não batem nas crianças, né? Se fosse há uns 30, 40 anos atrás, o pai batia, a mãe batia no filho, porque como que você não vai comer carne? E já batia nele, né? E agora os pais estão respeitando, né, essa consciência. A minha filha mais nova também, ela deixou de comer carne, porque já tinha uns 6 anos, quando ela viu um vídeo de um leão atacando um animal lá, não me lembro que animal que era. Aí eu lembro que eu estava junto com ela, ela falou, pai, essa carne que a gente come vem dos bichos? Eu falei, vem. E a gente precisa matar ele para comer? Exatamente, matou para comer. Então nunca mais vou comer. E não comeu mais. Nossa. Ela tem essa... Então eu acredito que isso... a humanidade vai evoluindo, né? A consciência da humanidade vai evoluindo através das religiões que vão pregando o amor, né? E esse amor, hoje, né? A gente pensava no amor em relação ao ser humano e a gente está ficando muito feliz em ver que esse amor está sendo estendido aos demais seres da natureza, né? Isso que é bacana de ver. Acho que é importante a mudança do estilo de vida, não é verdade? Isso. Então, até o século passado, a gente vinha com um estilo, né, de consumismo, de satisfazer os desejos do ego, tudo, né? E hoje a gente vê que nós temos que mudar esse estilo de vida. E justamente a nova civilização justamente você tem que adequar o tempo atual para um novo estilo de vida, né? Isso é importante. Menos consumo, né, professor? Sim. Eu acho que essa questão realmente é bastante importante que você está falando. Eu tenho até acompanhado um movimento chamado Tiny House, né? Tiny de pequeno, casas pequenas, e tem crescido no mundo, que são pessoas que resolvem sair das suas casas grandes e morar em casas, às vezes, que tem 40, 50 metros quadrados,
E nessa mudança, você tem que mudar o seu estilo de vida, né? Que o senhor está falando, me lembrei. Então, ao invés de você utilizar, por exemplo, quantas roupas eu tenho, né? Você vai diminuir mais da metade, né? Da quantidade de roupa que você tem. O consumo muda totalmente e as pessoas fazem isso por uma opção real, né? De viver uma nova vida com menos, com mais satisfação e menos impacto ambiental. Então, nós estamos vendo essa mudança no concreto acontecendo. Mas eu lembrei agora, eu fiz faculdade de arquitetura e eu me lembro que eu tinha um professor de projetos que ele trouxe para a gente uma vez uma proposta e que a sala toda ficou louca com ele, porque onde já se viu? Uma casa de 50 metros e tinha que ter 2 quartos, que era um casal de filhos e mais o marido e a esposa, e tinha que ter lá 50 metros. E a gente ficou doido para fazer, né? E depois ele trouxe um projeto de Portugal, porque ele era português, ele trouxe um projeto de Portugal mostrando para a gente como era fácil ter uma casa de 50 metros quadrados e que lá é muito fácil isso, né? Isso acontece porque lá eles não têm espaço. E aí ele trouxe, e tudo lá é feito pensando também no reaproveitamento, na reutilização. E ele trouxe, aí a gente ficou encantado, né? E aí, na época eu pensei, eu falei, nossa, quando será que a gente vai ter essa mentalidade, né? E aí a gente chega na Seitianoye, a gente já está tendo que ter essa mentalidade de você olhar e ter um outro estilo de vida mesmo para você poder evitar, né, desperdícios, evitar o consumismo e ter uma consciência mesmo dessa unidade. Acho que isso é bacana. Antes de vocês chegarem, estava conversando aqui com os meninos, né? Que meu telefone celular tem 10 anos, né? E estava pensando em comprar um novo, sabe? Eu vou comprar um novo, né? Puxa vida, né? Aí eu lembrei, puxa vida, será que eu preciso, né? Esse daqui não tá bom? Tá atendendo? Ele só caiu 4 vezes no chão, né? Tá bom ainda, né? Faz todas as funções, né? Passa o WhatsApp, recebo e-mail, né? Consulto YouTube. Para que eu vou trocar agora, né? Uhum. Então deixa dar o problema, aí eu vou trocar. Mas ele, 10 anos, está inteirão, né? Então acho que se você tratar a matéria com carinho, né? Com amor, como diz o professor Marcos, né? Ele vai durar. E aí não precisa trocar sempre, né? Então é o consumismo, né? Então a gente tem que pensar em reaproveitar as coisas, tá certo? Essa postura, né, no dia a dia me fez lembrar o conceito de cidadão ético, né, que também está dentro da construção, né, da base da construção da nova civilização. O que mais que esse cidadão ético, como é que ele age, né, para que a gente possa construir essa nova civilização? Eu primeiro queria dar definição para os nossos amigos aqui, para recordar um pouco. Eu sei que vocês já sabem decor, né? Mas para o ouvinte, aqui nessa apostila, que é um curso para dirigentes, né? Foi definido aqui o conceito de cidadão ético, né? Cidadão ético é aquele que faz escolhas em suas atividades do cotidiano, incluindo o que consome, com base na ética entre gerações e ética ambiental, visando a construção de uma sociedade onde os seres humanos e natureza estejam em harmonia. Tá certo? Então, esse é o conceito aqui de cidadão ético. Agora eu deixo para vocês debaterem sobre isso. Professor Jundi pode explicar aí o conceito, por agora. favor. Eu acho que eu vou falar mais uma vivência que eu tive logo que a gente aprendeu dentro do ensinamento da Seitianoye, começou a se falar sobre a nova civilização. Eu gosto de... Eu tenho muito... às vezes você faz, né? Eu observo muitas vivências. E eu tive uma experiência que eu tenho por hábito. Adoro bijuteria, adoro anel. E eu tinha um site, né, um aplicativo no meu celular, que era de um país bem distante, mas que era muito atrativo, porque às vezes eu comprava bijuteria, comprava joia, comprava roupa, por preço assim que você falava, nossa, você não vai achar aqui no Brasil, nunca. E aí, quando começou a se falar sobre a nova civilização, eu comecei a pensar, eu disse, eu estou comprando, né? E eu me lembro que a primeira palestra que eu assisti, eu falei, nossa, eu estou comprando, eu fui na hora, paguei o aplicativo, falei, gente, vamos parar com isso, né? Porque você acaba não olhando, você olha financeiramente que é atrativo, e aí eu fui observar mesmo. Então, eu trazia da China, às vezes, coisas por um preço muito barato, mas o impacto que eu estava causando, naquele momento, me trouxe essa consciência, né? Eu acho que esse é a postura, né, do cidadão ético, olhar qual o impacto que ele está causando para o todo. Não é só
teu benefício, né? Mas o que você está gerando para todos os seres viventes, que é a mesma vida que você, que é o que a gente tem falado aqui, né? Começou a falar. E eu acho que isso vai fazendo a gente ter essa reflexão, né? Às vezes eu vou no mercado e aí o meu marido fala, nossa, você demora muito no mercado, não dá. Porque aí agora eu criei o hábito, né? De vir, olha a etiqueta, da onde vem, o preço daqui, o preço dali. Ah, não, vamos comprar desse aqui que está melhor. E aí você começa a observar e não é pelo preço, mas pelo impacto que isso está causando, né? De que forma eu posso contribuir. Então, eu acho que esse é um passo a passo, né? Do nosso dia a dia, que faz parte desse conceito do cidadão ético, de você poder ajudar o todo, né, sem só ser o seu benefício, né? Você acaba sendo beneficiado, mas se você beneficiar todo mundo, né? Acredito que essa questão importante que o professor Jundi traz um conceito, que é justamente o compromisso que você tem com as futuras gerações, né? Porque se você parar para pensar, nossa existência aqui, né? Se a gente viver bem, vai viver 80, 90, 100 anos, que seja. Mas um dia a gente tem que ter essa consciência, nós vamos deixar isso aqui. E como é que nós vamos deixar, né, para as futuras gerações? Então, pensando nos filhos, nos netos, bisnetos e etc., né? Então, essa questão com esse compromisso com as gerações que virão e com o próprio planeta Terra. E quando a gente fala em gerações, a gente tem que pensar em todos os seres vivos, né? Todos esses seres têm o direito de viver e viver em harmonia. Então, esse compromisso que a Patrícia traz é um novo estilo de vida, que o professor de um dia falou, onde você começa a olhar o que eu estou consumindo, de onde vem, se é necessário, se não é necessária a troca ou não. A televisão lá de casa deu defeito também, né, professor? Vamos trocar, né? Vamos trocar. Você diz, não vou trocar, não. Mas pode até ficar mais caro, né, consertar do que trocar, não tem problema nenhum. Nós vamos verificar aí primeiro. Mandei para conserto, voltou perfeita, né? Gastei até menos que uma nova, mas enfim, né? Mesmo que fosse mais caro, eu pensaria 2 vezes. E tá ótimo. Então, se ela durar mais 10 anos, que dure mais 10 anos. Mas a gente não tem conexão com a internet, né? Precisa ter, tá bom, mas tem um aparelhinho que você compra lá, você põe na televisão e ela fica como se fosse essas novas Smart TV. Precisa de uma televisão de 200 polegadas? Eu não preciso. Eu nem quase assisto televisão. Então, precisamos analisar que impulso nos leva e qual é o impacto ambiental disso e da própria sociedade. Será que eu consigo, de repente, valorizar no mercado que eu vou lá perto de casa? Eu ia falar da gente valorizar os produtores locais. Então, eles têm uma gôndola agora, né, com legumes, verduras, etc., dos produtores locais. Então, além de eu evitar todo um deslocamento de um alface que viajou não sei quantos quilômetros para chegar na minha casa, eu também incentivo aquelas pessoas que têm sua chácara, seus sítios, assim, no cinturão, em torno da cidade. No meu caso, eu moro próximo a um cinturão verde, né? Eu incentivo eles a continuarem produzindo, porque se eles forem competir, né, com esses grandes produtores, às vezes o pequeno produtor não consegue sobreviver. Aí ele é obrigado a vender a chácara, o sítio dele, aí já vem mais um condomínio, já vem mais destruição. E normalmente a gente vê que esses pequenos produtores, eles estão com uma consciência cada vez maior de produzir sem agrotóxicos. Eu tenho um próximo de casa que produz mesmo, ele não tem selo orgânico. E uma escola fez um projeto, inclusive, uma escola que eu acompanho, a escola do bairro da Peninha, lá em Arujá, e os alunos estudaram a questão do impacto ambiental sobre a questão dos agrotóxicos, conversaram com as famílias do entorno, as famílias mudaram a sua forma de produção e montaram uma feirinha orgânica na frente da escola. A diretora até cedeu o Wi-Fi lá para os pais poderem vender com maquininha, né? Porque hoje em dia todo mundo é cartão. E aí mas tem muita gente que chega aqui só com cartão, não tem dinheiro. A diretora falou, não, por isso não. Pegou o roteador, botou lá na frente da escola, entregou uma senha para os feirantes e eles usam então a conexão da internet da escola para poder fazer a venda. Veja como isso está acontecendo e está florescendo, né? Eu gosto muito de aspargo, né? E aí minha esposa sempre comprava aspargo, fazia aquela sopa de aspargo, né? É uma delícia, né? Comer com pãozinho, né? Já está na hora do almoço aqui. E aí, então, descobri que o aspargo é importado. A maioria dos aspargos aqui que vende na feira, né, é importado. E aí, então, justamente o que o senhor falou, professor Marcos, sobre o impacto, né, para trazer um alimento de outro país para cá, tem que vir de avião. E aí consome muita gasolina de avião, né? E aí é CO2 que vai para a natureza. E aí tem problema do aquecimento global. E aí começa
a afetar uma série de problemas aí, e as futuras gerações é que vão ter esse problema, né, de superaquecimento, né? Nem sei se daqui 50 anos quais serão os problemas, mas se a gente continuar com esse consumismo, não se preocupando com a natureza, não se preocupando com esses detalhes, realmente nós vamos ter um problema aí, que aqui fala o cidadão ético, né? Que é a ética entre gerações. Lembrei também daquela palestra que o nosso presidente doutrinário, o diretor Fumio Nishiyama, falou na reunião do início do trabalho da semana, que no Japão eles não estão comendo banana. É verdade. Tá certo? Eu achei estranho, mas como é que não pode comer banana? Uma fruta tão gostosa, né? Só que no Japão, 3 bananas custa mais ou menos o triplo do preço aqui. O primeiro é o custo, né? E segundo, é que a banana lá vem importado também, se não me engano, de um outro país asiático também. Mas, Indonésia, se não me engano, ele falou, né? E só que a produção dessas bananas é feita com mão de obra quase escrava, tá certo? Então, essa consciência de onde vem o produto e como é produzido é que nós temos que mudar esse estilo de vida preocupado, então, com as futuras gerações e com o aquecimento global, né? Toda essa problemática que nós estamos estudando hoje. Eu acho que às vezes a gente olha muito a questão financeira, né, professor? Sim. E esquece de olhar os impactos que gera, né? Então, a gente tem... Às vezes você fala, tem roupa em tal lugar que é mais barato. Mas de que forma aquela roupa chegou ali, né? De que forma foi produzida, né? Quem trabalhou ali, trabalhou de uma forma correta, né? Ou é um trabalho escravo também, né? Então, eu acho que esse olhar faz com que a gente vá, né? Eu acredito que essa conscientização vai fazendo a gente ter todo esse olhar no nosso dia a dia, né? E fazendo as transformações que são necessárias. Eu acho bem bacana. Com tudo isso, a gente vai percebendo que cada um de nós pode fazer a diferença, né? Porque senão, às vezes, a gente fica esperando muito, né, do governo, das autoridades, uma mudança, né, com relação aos cuidados, né, com o meio ambiente. E a gente vai percebendo que cada um de nós pode e deve, né, ter atitudes mais éticas, né, também com relação a isso. Quando a preletora Patrícia estava falando, também me lembrei, né, que às vezes eu também, antigamente, antes de ter essa consciência, às vezes entrava, né, nesses sites que vende as coisas tudo muito baratinho, e conforme você vai tendo essa consciência, você vai buscando saber a procedência, né, de onde vem, aí você para realmente, né, já não tem mais esse tipo de atitude, né. Então, o quanto é importante a gente ter essa consciência e passar para as demais pessoas também, para que cada vez mais pessoas, né, vão tendo acesso a essa informação, né. E no Canto em Louvor à Natureza, o professor Masanobu Taniguchi, ele fala, né, sobre a importância da gente controlar os desejos insaciáveis. E aí passa muito, né, também, tanto pela alimentação quanto pelo consumismo, né? O que tem por trás, às vezes, de, em muitos momentos, as pessoas não conseguirem controlar esses desejos insaciáveis, né? Só para concluir, o do aspargo. Ah, é verdade, professor. O senhor substituiu? Hoje, sopa de aspargo em casa é muito raro. Já ia me convidar para ir dar uma sopinha de aspargo lá, mas pãozinho agora... tem, mas... É uma outra sopinha agora. É uma agora, outra sopa de legumes. De chuchu, né? Vamos chuchu, muito saboroso. Abóbora. E tá chegando o inverno, né? Uma sopinha vai bem, né? Vai bem. Com relação ao Canto em Louvor à Natureza, eu tenho ele aqui em mãos, né? Escrito aqui pelo professor Masanobu Taniguchi. Na verdade, o que tem acontecido, que o próprio professor Masanobu Taniguchi nos alerta, é essa questão das massas, né? Do movimento de massas. A Verdade da Vida, volume 14, o mestre fala muito da questão da preservação da individualidade. Cada um de nós tem uma individualidade, isso é uma marca registrada nossa, né? Então, e essa individualidade nos leva a uma missão e a uma particularidade, né? Eu enxergo o mundo a partir de todas as experiências que eu tive, que é diferente de cada experiência que está aqui na mesa, que é diferente de você que está aí assistindo. E essas experiências justamente é que constituem a riqueza humana, não é? Foram justamente esse intercâmbio dessas riquezas individuais que foram formando uma cultura que nós temos hoje. Só que
o movimento de massa, de massificação, que está ocorrendo, ele leva a pessoa a se diluir, a perder essa individualidade. Isso traz sofrimentos gigantescos para a pessoa, a gente está vendo isso, aumento de suicídios, aumento da questão de mutilação, depressões e tudo mais. Também, né, na raiz desse problema está justamente isso. Quem sou eu? Né? Qual é a minha missão aqui? O que eu estou fazendo nesse planeta Terra? E aí você começa a ver que tudo é massificado. Você vai lá nos youtubers, massificam, né? Aqueles chamados influencers, que eu não sei que rádio influencer, porque os meus influencers foram, não sei, o Machado de Assis, né? E outros artistas e outros autores fantásticos, né? Esses foram os meus influencers. Agora estão dizendo que esses aí que estão no YouTube são influencers. Mas isso é um grupo de massificadores, nem é culpa deles, né? Eles também estão envolvidos dentro disso. E alguns, inclusive, estão despertando e fazendo trabalhos fantásticos agora. Outro dia eu vi um deles que saiu daquela ondinha dele de querer ser reconhecido por uma superficialidade, e agora ele está lendo livros, e livros assim, muito legais. E ele faz resenhas desses livros. E ele está incentivando, e muita gente começou a ler a partir dele. Então, ele lê livros legais. Olha, eu acabei de ler esse livro diz isso, esse livro é muito legal. Tal. E não é livro assim, né, de massificação. Eu achei fantástico, uma pessoa que despertou para a sua individualidade, usando a sua individualidade para poder passar coisas interessantes. Então, esse movimento de massificação é que está levando a gente nesse ponto que você traz, né? Você perde a sua identidade, você quer ser igual a todo mundo, e se todo mundo consome aquilo, eu vou consumir. Se todo mundo tem que ter o celular novo, né, professor? Eu tenho que ter também. Se todo mundo tem que trocar a televisão, eu tenho que trocar. Se todo mundo tem que ir lá no site, chinês lá para comprar um monte de coisa baratinho, eu tenho que comprar também para eu me sentir na massa. E é um enfrentamento fantástico. E aí a religião vem, né, com essa questão forte, né, de preservação da nossa identidade, preservação da nossa individualidade. E muitas vezes, comprar uma briga interna e com a própria sociedade. Porque nós estamos falando aqui, e eu imagino que muita gente está falando, imagina, vou deixar de comer sopa de aspargos. Né? Imagina, vou diminuir. Só eu parar de comer carne, o que vai adiantar? Só eu parar de comprar roupa em excesso, o que vai adiantar? Quando a pessoa pensa dessa forma, ela está se massificando. Ela está dizendo assim, não, eu me sinto segura em estar na massa. Né? E quando nós dizemos, né, não, eu afirmo que eu parei de comer carne, vai tomar bordoada, né? Dizendo assim, vai enfrentar resistência. Mas é aí que eu coloco a minha individualidade. Então, essa questão desse consumismo está muito ligada a essa questão da massificação e do desejo de fazer parte dessa coisa, parece um pão, né? Tá tudo uma coisa única. Pode falar, professor. Eu senti que você quer falar alguma coisa. Eu estava pensando aqui, na verdade, o quanto muitas vezes a gente é chamado de rebelde por, na verdade, não querer fazer parte dessa massa, né? Então, as pessoas... Eu me lembrei agora de quando eu era mais jovem, adolescente, e eu era considerada mesmo a rebelde da turma, porque elas iam comprar roupa de marca, e eu pensava assim, primeiro que financeiramente eu não tinha como acompanhar, então eu já não queria. E segundo que eu achava que não combinava comigo. Então, para mim, era uma coisa que... eu pensava, né? Meu pai tá ralando para trabalhar, para colocar comida em casa, eu vou pedir para ele dinheiro para comprar um negócio que vai ficar no guarda-roupa. Aí falava, não vou. Então, e aí todo mundo falava, não, você é muito rebelde, você é muito chata, você é muito isso. E a gente, às vezes, vai interiorizando isso também, óbvio que vai deixando... O que o professor Marcos falou, né? A gente vai ter que trabalhar essa questão interna nossa, mas que traz aí, eu acho que traz o grande diferencial, né? Porque você acaba, eu acho que não conhecia Seitonoi, mas acredito que já tinha essa consciência dos meus pais, que sempre falaram pra gente, você não precisa ser igual aos outros se você não quiser, né? Você não precisa estar junto, fazendo o que os outros fazem, mesmo que você ache que é errado fazer por fazer. Então, eles traziam isso para nós. Eu acho que o nosso consumismo, na verdade, a gente nunca teve por conta disso. Uma, que a questão financeira na época não era favorável, mas que eu acho que a educação prevaleceu muito mais, porque a gente nunca precisou estar dentro das massas para se sentir, né, indivíduo. A gente sempre se sentiu pertencente ali àquele grupo, mas com as restrições que cabiam a cada um de nós. Mas é óbvio que traz essa questão de você depois ter que trabalhar o interno, né? Poxa, eu sou diferente, por quê, né? Então,
Aí a gente recorre à religião, que foi onde a gente foi buscar a mesma religião, para poder trabalhar e entender. Não, eu sou filho de Deus, eu pertenço a isso sim, do meu jeito, porque eu tenho a minha individualidade. Acho que isso é bem bacana. Vai trazendo aí reflexões, né, pra gente. Esses desejos insaciáveis, né? Também com relação à fome, né? Sim. Por exemplo, nosso corpo tem um mecanismo que quando a barriga fica vazia, ele dá um alerta, né? Você precisa comer, tá certo? Senão você vai ficar sem energia aí e pode morrer, né? Então nós temos esse mecanismo dentro do nosso corpo. E no japonês eles dizem para comer até a barriga chegar a 80%, certo? E quando chegar a 80%, você tem que parar de comer, né? Não é que é obrigado, mas é um conceito lá de saúde, né? Para você manter a boa saúde, não pode comer demais, né? Senão você passa mal depois, né? E aí, então, quando chegar em 80%, você deve parar de comer, né? E segurar esse desejo. Então, esse desejo insaciável, muitas pessoas não têm esse controle. E aí acaba, então, comendo 120% da capacidade da barriga. E aí, então, ele vai depois passar mal, né? Ter que tomar alguns remédios, etc. E nós devemos controlar esse desejo insaciável, né? Esse livro, Canto em Louvor à Natureza, que o professor Marcos mostrou agora há pouco, né? Aqui ele fala sobre o avião, né? Se o avião passa da capacidade, a turbina do avião, né? Passa da capacidade que ele suporta, o avião vai explodir, todo mundo vai morrer. Então nós temos que ter um controle do nosso corpo, do que nós alimentamos, do que nós vamos consumir, para não chegar a esse ponto de explodir um dia, né? Acho que é muito importante esse controle, esse alerta, né? Que a CETIUN está fazendo, de controlar os nossos desejos, né? E esse consumismo, ele também tem a ver com relação a um sentimento de carência, de falta de autoestima, no sentido, né, de, puxa, todo mundo tem, por que né, para eu entrar dentro dessa massificação também, né, de estar igual a todo mundo, então vem esse desejo, né, essa necessidade de comprar para querer estar igual a todo mundo? Acho o fato de querer estar igual, sim, e às vezes a pessoa não percebe. Eu tinha um caso aqui de um pretor da CETIUN, muito amigo nosso, que ele passou por privação quando era criança, falta, né? Assim, comia carne uma vez por mês e olhe lá. E assim, sempre aquela mensagem que passava na família, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, etc e tal. E o que acontece? Ele cresceu com esse sentimento de carência, que pode vir pela falta e pode vir também pelo excesso. A pessoa tem muito, de repente ela começa a perder aquele poder aquisitivo, ela não consegue segurar aquilo, ela tem que se endividar e comprar. No caso desse nosso amigo, ele confessou para mim outro dia que ele, mesmo tendo a consciência da CETIUN, mesmo sabendo sobre CETIUN, recentemente que ele parou para pensar num hábito que ele tinha, que quando a prateleira da casa dele começava a esvaziar, aquela onde a gente guarda mantimento, ele saía correndo no mercado e enchia tudo de novo. Porque ele ficava desesperado em ver, às vezes, né, aquela prateleira não vazia, mas se esvaziando. E ele parou para pensar, mas de onde que vem isso? Né? Por que eu preciso, né, ir no mercado e comprar, sendo que tem? Né? E ele lembrou justamente que ele estava, na verdade, lidando com um sentimento forte de carência dele e que ele precisaria trabalhar aquilo. E é uma pessoa muito experiente dentro da CETIUN, tem muito tempo de CETIUN. Então eu falo que às vezes a gente precisa fazer uma reflexão profunda, porque tem esse movimento de massa, que a gente muitas vezes entra por não ter caráter firme de, né, se afirmar, não, eu não vou seguir a massa, eu vou seguir esse meu caminho, não é por individualismo ou por egocentrismo, não, é porque eu tenho um projeto de vida que casa com tal civilização, então eu vou me afirmar que nessa civilização eu vou ajudar a construí-la, ok. E pode ter um movimento interno, que é um movimento, às vezes, de uma carência que veio ou da falta de, ou do excesso de, que você tenta, então, abafar aquele medo inconsciente através do consumismo, nesse aspecto. Hoje a gente consome o que não precisa, pagamos com dinheiro que não temos e assumimos uma dívida impagável. É verdade.
Os antigos falavam isso, né? Pague. Você tem dinheiro? Tem, então, né? Não tem, então não compra. Eu acho que é um cuidado mesmo que a gente tem que ter, né? Porque se você não parar para prestar atenção, a gente sai mesmo na massa, né? Vai comprar. Eu sempre brinco, às vezes, com amigas, né? Porque mulher adora sapato, né? Eu falo que eu sou uma mulher um pouco diferente. Eu compro um e vou com ele até onde ele dá, né? Aí as minhas amigas falam, Paty, tem um sapato tão lindo. Eu falo, realmente, tá lindo, o preço tá bacana, mas eu não preciso. Tenho lá em casa, tem 2 ainda. Então, eu falo, não sou centopeia, ainda brinco com elas. Falo, não sou centopeia, não precisa de tanto sapato em casa. Mas é algo que mas eu falo que é algo que eu aprendi na Aceite ou Noie hoje mais, porque a gente fala mais dessa observação, com essa nova civilização, cidadão ético, mas foi algo que eu aprendi na Aceite ou Noie, e eu acredito que é algo que a gente tem que refletir bastante, né? Quando você se sente bem, quando você está bem com você, nessa conexão com Deus, eu acho que o consumismo ele não faz parte de você, porque você não precisa suprir nada, né? E aí a gente busca suprir, às vezes, as coisas através de você, não, eu vou comprar lá. A gente ouve muitas pessoas falarem, não, eu vou para o shopping porque eu tô estressada. Não, eu vou para o shopping não, a gente vai rezar, vai fazer uma meditação, não vai gastar, né? Vai trabalhar outro lado. E assim, eu brinco, mas eu falo, é uma brincadeira que faz a gente refletir mesmo, né? Você pode ir para o shopping passear, mas assim, cuidado com o que você vai, o impulso que você vai levar, né? Porque eu acho que quando a gente está bem, eu tenho por hábito, quando eu não estou bem, eu percebo quando eu como chocolate demais. Aí eu falo, precisa parar, porque a cabeça não está boa. Mas é algo que eu fui passando a observar exatamente por conta de você olhar e falar, por que eu estou querendo exageradamente as coisas para me suprir, se eu não preciso de nada que está fora, eu tenho que estar bem comigo mesmo, eu tenho que olhar para dentro, né? E ver esse Deus que habita em mim para deixar ele fluir naturalmente. Então, a gente eu acredito que a Aceite ou Noie proporciona para a gente essas reflexões importantes, né? Mas que a gente também pode compartilhar com os amigos experiências vividas para que as pessoas também passem a observar os seus atos, né? Que não tenha necessidade de sair consumindo de uma forma impensada, né? Acredito que isso é importante também. Hoje as pessoas consomem muito por impulso, né? Ele vê uma propaganda, eu quero isso, né? Aliás, muito, né? É bom lembrar aqui que essas propagandas, né, tem por detrás gente que trabalha conhecendo a dinâmica até mesmo do cérebro humano, né? Depois que são 2 cientistas, né, o Skinner, o Pavlov é russo, né, que estudou o comportamentalismo. Isso se desenvolveu muito fortemente e tem até um documentário que chama Truques da Mente, né? E esse Truques da Mente ele vai ensinando, né, como é que as pessoas utilizam, inclusive, dos mecanismos, né, de mecanismos para poder induzir você a uma compra. Eles fazem várias pesquisas científicas nesse sentido. E aí os lojistas ou o pessoal da área, né, que trabalha com vendas, sabendo desses mecanismos, eles vão trabalhando no sentido de induzir você a comprar. Lá, aqui no Brasil nós temos isso, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você compra um produto, você paga 10. Você compra 2, você vai pagar 7 cada um. Você compra 3, você paga 6. Você compra 4, aí você fica... É um mecanismo de truque cerebral, porque quando você fala, vou pagar 10, mas se eu comprar 2... sai 7, se eu comprar 3, sai 6, se eu comprar... então eu vou comprar 8. A farmácia hoje usa isso, né? Compra 2 e ganha 1 de graça. Também, exatamente. Tem um outro truque, por exemplo, que você tem lá, o pote está aqui, né? Você leva tanto de graça. Esse aqui é de graça, essa parte é de graça. Depois eles diminuem o pote e você vê o amarelinho, o cérebro já não registra mais o tamanho do pote. Ele registra, na verdade, a faixa amarela que foi criada num truque anterior, né? Então ele põe lá 500 ml, você ganha 200 de graça. Ok. Puxa, é legal, hein? Isso aqui é legal, vou levar. Depois ele troca um de 500 ml, ao invés ou de 300 ml, e põe 200. Então você está levando 500 achando que você está levando aquele anterior de 700. Então isso são truques que são utilizados justamente para induzir você a consumir. Se você não está, como a doutora Patrícia trouxe, deixa eu ver, deixa eu ver esse produto aqui, quantos ml, mas por que isso aqui está assim e tal, não? Pronto, você vai no impulso, e esse Truques da Mente é muito interessante, e você vai vendo como você é induzido a comprar. Então tem a questão da massificação, de você se sentir reconhecido, e quem está mais refém da massificação é justamente aqueles que não ficam atentos a essa questão interna de você ser levado a consumir sem você desejar. Tem muito truque da mente aí. Eu tenho notado igual em 99, né? Tenho notado que o tamanho
dos produtos estão diminuindo, né? Exatamente. Antigamente o papel vinha com 50 metros. Aham. Hoje já vem 30. Só. Passou pelo 40, agora é 30, né? Exatamente. Daqui a pouco eu recebi só o rolinho. Só o miolo. É isso mesmo. E a gente fica mesmo, quando você fala, é R$10,99, né? Ou é R$9,99. Você fala, não é R$10, é R$9,99. Só que ninguém te devolve, né? Um centavo. Então você pagou 10 do mesmo Também jeito. não existe mais, né? Um centavo. A nossa mente, ela não consegue, né? Da forma como é colocada, a gente às vezes não consegue raciocinar rápido. Então, às vezes, você é levado por isso mesmo. E o R$9,99, você lembrou bem, porque geralmente a pessoa fala, quanto que custou 9? Ela não fala R$9,99 e 10. O 9. Custou, quanto tá o preço da gasolina? Tá 6. Não, R$6,99, filho. R$6,99 tá 7. Tá 7, né? Então, a Verdade. gente realmente não... são essas questões, desses truques mesmo. que são utilizados, que quando você começa a descobrir eles, você consegue também, digamos assim, se defender, né, deles. Eu recomendo fazer uma análise de valores, né? Antes de comprar um produto, né? Será que eu preciso disso? Será que é bom, né? Fazer uma série de análises. Por exemplo, fui comprar um carro, podia comprar um carro novo, certo? Último modelo. Mas eu comecei a pensar, será que eu preciso de um carro novo? Na realidade, um carro usado já quebra o galho, né? Depois, um carro novo, o seguro é mais caro. Um carro usado, né? Por exemplo, é mais barato. Que mais? IPVA, né? IPVA. IPVA do novo é mais caro. E aí, então, fui fazendo uma análise de valores e adequando aquele bem que eu preciso para as minhas condições. Muitas vezes a gente não faz essa análise e vai comprando aquilo que aparecer primeiro na mente, devido às propagandas, né? A pessoa coloca na cabeça, isso é muito bom, né? Vou comprar isso daqui. Só que esquece de ter uma série de outros fatores aí que vai influenciar no custo final do produto, né? E também até para a parte também de do próprio combustível, né? Será que consome muito? Será que consome pouco? A ideia é híbrido, não é híbrido? Híbrido. Eu só pagaria mais caro se fosse elétrico, mas mesmo assim tá muito mais caro. Não, hoje tem híbridos aí de 10 anos atrás muito bons, né? Então é só procurar que você acha, meu. Olha aí. Já vou trocar o meu carro então, professor. Vou comprar um híbrido aí. Aí a gente conversa depois dos bastidores. Nesse sentido, as redes sociais elas estão muito presentes, né, na nossa vida. Então, a gente percebe que ela pode tanto induzir também ao consumismo, mas também foi colocado aqui, né, da nossa importância da gente também mostrar, né, quais são as nossas reflexões, as nossas atitudes, para que a gente também possa influenciar os nossos amigos, né, de alguma forma. Como que a gente pode, então, trazer mais consciência e utilizar, né, das redes sociais para poder fazer com que outras pessoas também tenham acesso a tudo isso, né? Vou ser rápido aqui. Primeiro, eu vou dar uma sugestão de assistir um documentário chamado Dilema das Redes, para que as pessoas entendam o que está por detrás das redes, que não são redes, elas são mídias sociais, né? Rede dá aquela impressão de que, estamos todo mundo conectado e tal. Mídia social, por quê? Porque você tem editor por detrás, né? E o papel que eu queria deixar aqui, aí não vai dar para a gente esticar, né? Mas o papel dos robôs, porque a turma fala de inteligência artificial. Veja o truque da mente, né? Inteligência artificial parece tão lindo, né? Ai, que lindo, inteligência artificial. Não, são robôs que são programados para conhecer você, para saber como vai te induzir a algo. E não é só o consumismo, né? Esses robôs, eles estão preparados para induzir você a muitas coisas, que eu não vou citar aqui, assista lá o Dilema das Redes, para você ver como eles funcionam, né? Então você pode ver, por exemplo, isso aqui é simples, né? Você faz um comentário de alguma coisa, eu estava pensando em comprar tal coisa, daqui a pouco no seu celular começa a aparecer propaganda da tal coisa, né? Quando você, por exemplo, entra no seu Facebook, no seu Instagram e começa a curtir determinadas coisas, os robôs recebem essa informação, acumulam essa informação e começam a traçar um perfil psicológico seu, não é nenhum perfil de consumidor, né? E tanto é que a Jessica Stern, que escreveu aquele livro Terror em Nome de Deus, que o professor Masanobu Taniguchi recomenda a leitura, ela já inclusive diz que nesse caso não são os robôs, mas tem pessoas que são capazes de identificar o seu perfil
psicológico para saber se, inclusive, você tem perfil para se engajar até em terrorismo. Ela chega a colocar isso. Não sou eu que estou falando, são pesquisas que estão sendo mostradas, né? E Shoshana Zuboff, que é uma outra autora que escreve o livro Capitalismo de Vigilância, também uma outra autora de Harvard que estuda todos esses fenômenos. Então, eu estou deixando aqui essas dicas aí para a gente se aprofundar e conhecer o que está por trás das mídias sociais. Agora entendi. Outro dia fui assistir um filme na televisão, né? Esses canal pagam, né? Uhum. E assisti um filme de Natal. Aí no dia seguinte apareceu um monte de filme de Natal. Exatamente, sim. É isso daí, né? São os robôs São os robôs que começam a te pesquisar, né? Sim. Falei, nossa, mas não preciso tanto filme. Não. Eu quero assistir um filme assim, de religião. Outro dia apareceu um monte de... É isso mesmo. Eles traçam o seu perfil. Eu estava lembrando, para o Marcos falou, eu estava lembrando de um seminário que eu fui orientar de jovens, e um jovem comentou que ele acessou uma música de um determinado autor que falava sobre suicídio, e de repente ele começou a receber um monte, e aquilo, por ele não estar no momento bom, ele começou a ouvir todas elas e montou uma playlist. E aí ele me mostrou alguma das músicas, e quando eu fui ouvir, eu falei, gente, a pessoa ensina ele como se suicidar de uma forma assim que ele não se sinta culpado, que ele acha que isso é super natural. E aí eu falei para ele na hora, pelo amor de Deus, apaga isso e não procura nunca mais isso, porque você veio para um lugar aqui que vai te fazer vai ter outra visão da vida, né? E ele falou que começou assim, uma pesquisa, veio uma, depois veio outra, e ele foi indo. E aí ele foi para o seminário exatamente porque ele estava já no momento em que ele não sabia mais como sair dessa rede, né, de tantas músicas que chegavam para ele com essa letra, e ele precisava de ajuda de alguém. E aí eu falei para ele, olha, eu acho que eu sou a pessoa para te dizer, primeira coisa, apaga isso, pelo amor de Deus, porque ele colocou para ouvir, eu não conseguia ouvir uma música inteira, porque aquilo, sabe, a gente não tem, né, acho que a gente está preparado para não ter essa condição de permitir isso, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas, a música incomoda. E eu falei para ele, pelo amor de Deus, apaga. E aí ele explicou, e o senhor falando agora eu lembrei, né? Então é algo que a gente precisa tomar cuidado mesmo. Sim. Qual é a pesquisa feita, de que forma eu vou fazer, né? Para eu também não me deixar envolver por algo que às vezes é desnecessário, né? Naquele momento. Não precisa nem mais pesquisar. Se você falar, né, pronto. Acabou, né? Outro dia eu estava numa rádio, ouviu aí... Tocou um cantor lá, não vou falar qual é, mas eu não gosto desse cantor. E eu tenho no meu celular um aplicativo de música, né? Quando eu abri o aplicativo de música, tinha 4 álbuns desse cantor. E eu nunca ouvi nenhuma música no aplicativo desse cara, né? É um bom cantor, mas é que eu não simpatizo. Como é que pode um negócio desse? Eu olhei aquilo e falei, mas de onde que veio o aplicativo me sugerindo esse cantor se eu nunca ouvi ele, né? Então você não precisa mais. É só você falar aqui que eles estão já captando. Então essa questão toda é indução. E aí eu queria só fechar, da minha parte pelo menos, né? Que é você se deixar levar por isto, você está afastando-se da construção do que nós estamos chamando da nova civilização. A gente se afasta disso. A gente deixa de construir um mundo melhor para as futuras gerações, para esse planeta como um todo, né, que nos acolheu, nos alimenta, né, nos mantém vivos, que é esse planeta que nos mantém vivos, na verdade, e, de certa forma, a gente deveria pensar em retribuir todo esse amor que o planeta Terra nos dá, e se a gente se deixa levar por tudo isso, a gente vai se afastar desse compromisso com o planeta Terra. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de deixar uma mensagem final? Pode falar, professor. Olha, hoje o diálogo foi muito interessante, né? Parabéns aqui aos orientadores, a Patrícia também, a Kinaga. Realmente foi muito enriquecedor. Para mim também, aprendi bastante, viu? E muitos assuntos aí, né? Que podem ser aprofundados, né? Acho que a gente tem que fazer uma pesquisa de tudo que nós conversamos hoje. Mas eu gostaria de deixar aqui, porque tem muitas coisas para ver, e a gente acaba perdendo, né, o foco que foi discutido hoje. Então, eu recomendo fazer a meditação Shinsokan, que durante a meditação você vai receber
as inspirações necessárias para aprofundar no assunto aqui. Deus, natureza, seres humanos são originalmente unos, né? Sobre a nova civilização, onde estudar é interessante o Shinsokan, porque ele te direciona para aquilo que você precisa mesmo, né? Uhum. Então, não vou contar o relato agora, que já acabou o tempo. Então, continuem estudando a Seichonoye, fazendo as práticas da Seichonoye, a meditação, e com certeza nós vamos construir essa nova civilização, tá? Muito obrigado a todos e pela essa oportunidade. Eu acho que só fechar, né? Eu acredito que tudo é importante, mas a gente precisa, diante de tudo que foi falado, talvez eu preciso parar, fazer uma reflexão da minha vida, da minha postura e repensar valores mesmos, né? Que eu acho que são importantes, para que a gente possa realmente viver uma vida onde a harmonia se estabeleça com o todo. Eu acho que isso é importante. Muito obrigada. Preletor Marcos, quer falar mais alguma coisa? Concluí já. Muito obrigado. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer, né, então, preletor Marcos Rogério, preletora Patrícia, preletor Jundi. Muito obrigada pela conversa de hoje, né, pelo diálogo de hoje, onde a gente pôde, então, refletir um pouquinho mais e tomar cada vez mais essa consciência de que cada um de nós pode e deve fazer a diferença também com relação aos cuidados com o meio ambiente e juntos construirmos, né, essa nova civilização. Fica o convite, então, para que você possa curtir e acompanhar as nossas redes sociais e também o canal do YouTube. E os próximos diálogos, eles aparecerão todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Muito obrigada. A Convenção Nacional dos Jovens é um único dia incrível que pode transformar a sua vida para sempre. A Convenção Nacional reúne jovens do Brasil inteiro para vibrarem na mesma sintonia de amor, paz, alegria e com muito aprendizado. Esse ano especial, retornaremos ao formato presencial, na sede da Seichonoye do Brasil e nas regionais espalhadas por todo o país, além de ser transmitido virtualmente para todos. Esse evento é capaz de responder as perguntas do seu coração. Um acolhimento profundo, por meio de palestras, orações, momentos culturais, relatos de experiência. Talvez você esteja hoje vivendo alguma dor, alguma tristeza, alguma mágoa. Talvez você esteja com algumas dúvidas. Qual caminho eu sigo? Ou ainda, será que eu quero continuar seguindo algum caminho? E aí no livro dos jovens, o professor diz assim: a hora mais escura da noite é justamente a mais próxima do alvorecer. A convenção é uma sequência, um combo de momentos importantes. Durante as palestras nós podemos realizar reflexões profundas sobre a forma como estamos conduzindo a nossa própria vida. Além disso, temos momentos de expressão de talentos, de manifestação da alegria de estarmos vivos. Juntos, com o mesmo propósito, nós temos a oportunidade de, através das atividades e palestras, refletirmos sobre as nossas posturas e também praticarmos o ensinamento da Seichonoye. Trata-se de um evento com muita alegria, com muita reflexão, através de atividades inovadoras que é peculiar da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Participe você também! Se cada coisa traz tanta experiência, né? Se cada coisa traz tanta importância ou é tão relevante para a nossa vida, então a gente pode entender que em tudo tem sentido. Tem sentido nascer neste mundo, tem sentido estar numa determinada família, tem sentido fazer um determinado trabalho, tem sentido ter que fazer uma determinada atividade ou então estudar um determinado curso. Você não vai sair a mesma pessoa de lá, como a pessoa que você entrou.